Olá, queridos. Na primeira parte do nosso curso, dos nossos encontros, nós vimos a base para a família. Agora começamos a segunda parte e vamos ver a construção, a estrutura dessa família. Agora vamos começar abrindo a Bíblia em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 23 e 25. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, 23 e 25. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, versículo 25, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Segundo a Bíblia, a função, e eu estou falando de função, não estou falando de valor, de importância, de posição, eu estou falando o que a Bíblia fala de qual é a função do marido na família, no lar. Então, segundo a Bíblia, a função do marido é liderar a sua casa e amar a sua esposa, os seus filhos. Essas são as duas mais importantes funções do marido. Mas a pergunta é, liderar como? Baseado em que padrão? Liderar como os chefes, os políticos, o patrão, liderar baseado em quê? Qual é esse padrão? Vamos ver. Para começar, liderar o lar como Cristo liderou. E meu querido, talvez para a gente entender melhor como é que deve fazer, vamos começar como não se deve fazer. Como não liderar. Quando eu falo liderar como Cristo, obviamente não é ser um marido ditador. Não é ser aquele marido que usa a sua posição, a sua função para chefiar, para ameaçar a sua esposa, a sua família. Quem manda aqui sou eu, a Bíblia, não viu? Não viste o pastor lá falar? Então eu sou o líder, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não é o líder que tem o controle remoto e só faz assim, ó, você, e ele fica ali sentadão, só a mandar. Não é isso. Não é o marido teimoso. Sabe aquele marido que nunca admite que está errado? Ele fala para as crianças, então, João pede desculpa para o José, você fez coisa errada, você mentiu, você gritou, pede desculpa. Isso, agora abraça. Mas quando ele grita, mente, faz alguma coisa errada, o João e o José nunca veem o seu pai, o marido, pedir desculpa. Ele é teimoso, porque ele não erra. Ele acha que reconhecer os seus erros vai tirar a autoridade dele. Ao contrário, à medida que o tempo passa e que o João, a Maria crescem, e percebem que o seu pai também erra e lida corajosamente com os seus erros, quando tem que pedir perdão, pede desculpa, ele cresce e não diminui na sua liderança. Então, o marido teimoso também não é esse marido que deve liderar. Não é assim que Cristo liderou. Obviamente não é o marido crítico. Sabe aquele marido que vê sempre alguma coisa errada? Quando está tudo certo, ele não fala nada. Mas quando tem uma coisinha errada, aí ele fala. Ele fala. Epa, a comida está com pouco sal. Epa, a comida está muito salgada. Muito quente, muito fria. Mas quando está perfeito, quando está tudo certo, ele não fala nada. Não encoraja, só critica. Isso não é ser um líder conforme a Bíblia. A definição de liderança tem várias, e eu gosto de uma muito simples que diz assim: líder é alguém que sabe para onde vai
e é capaz de levar a sua família com ele. O líder é alguém que sabe para onde vai e é capaz de levar a sua família com ele. Ou seja, o líder, primeiro, ele tem uma visão, ele tem uma direção. Segundo, ele vai à frente. E ao ir à frente, ele leva os outros consigo. O líder não é aquele que manda e não vai. Não, o líder, Jesus, siga-me. Vinde após mim. Se é vinde após mim, quer dizer que ele estava à frente de mim. Então, liderança, da perspectiva bíblica, é aquele pai, é aquele marido que sabe qual é a direção para a sua família e ele vai nessa direção e leva a sua família com ele. Isso é liderança. E a prova de uma boa liderança é aquilo que os outros fazem por causa desta liderança. É aquilo que os outros fazem muitas vezes na sua ausência. O bom líder é aquele que as pessoas obedecem, seguem, mesmo sem estar presente. Então, liderança, só para a gente entender o que não é e o que é. A liderança bíblica começa, em primeiro lugar, com uma liderança espiritual. Você quer ser um bom líder? Então comece sendo um bom líder espiritualmente. O líder bíblico, ele tem uma liderança sendo exemplo. Então, se ele quer que a família ore, leia a Bíblia, vá à igreja, a família deve ver você, marido, orar. Não só com a família, mas ter o seu tempo com Deus. Eu acho que se a sua família te visse mais vezes ajoelhado, ela iria te respeitar mais. Se a sua família te visse mais vezes aos pés do Senhor Jesus, com a palavra aberta, isso vai falar mais do que 1000 sermões que você vai dar para a sua família. Então, ele lidera pelo exemplo. Ele ora, ele busca Deus, ele é o primeiro que vai à igreja. Ele não manda a família ir à igreja. A família o segue para a igreja. Então, a liderança espiritual, a liderança de comportamento, a liderança de padrões e valores começa com o exemplo do marido. Não adianta eu dizer para os meus filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não adianta. Faça o que eu faço. E às vezes sigam o que eu falo. Porque o que o pai fala mais alto do que o pai fala. Então, liderança começa com liderança espiritual. A liderança começa com o exemplo do marido. O marido promove o crescimento espiritual da família. Ele está preocupado com o crescimento espiritual. O marido ora com a família, ora com a esposa, ora com os filhos. Eu já falei para vocês como eu me lembro num ano que a nossa família passou fora do nosso país, meu pai ajoelhado orando comigo. O que a gente orava, sobre o que, não lembro, mas eu lembro dessa cena. Eu e ele ajoelhados na beira da cama, antes de eu dormir, orando a Deus. Eu e ele aos pés do soberano Senhor. Eu e ele necessitados de Deus. Um exemplo e uma liderança poderosa, poderosa. Então é muito importante esse exemplo na oração. O marido, ele vai ensinar, o líder, né, cristão, bíblico, ele ensina a palavra. Meus queridos, o Senhor Deus
Desde a criação, deu ao homem, ao marido, o privilégio de ser o sacerdote da sua família, de ser o pastor da sua família. Então, nós temos o privilégio, não somos os únicos, a nossa esposa vai nos auxiliar, mas nós temos o privilégio de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Conforme a idade, é a maneira. Muitas vezes, eu acho que eu vou então fazer um cultinho para os meus filhos de 3 e 4 anos e quero fazer um culto como é lá na igreja para adulto. Não, não dá. É uma coisa curta, uma história, 3, 4 minutos e já está. Mas você, pai, você ensina também, com o auxílio da sua esposa, a palavra de Deus conforme a idade. Isso é difícil, mas isso é uma responsabilidade e um santo privilégio dos pais. Então, em primeiro lugar, líder é líder que vive antes de falar. Liderança cristã na família começa com liderança espiritual. Então, isso é muito importante. Segunda coisa, a liderança é aquela que demonstra claramente pelas suas ações, pelos seus valores, as suas prioridades. Prioridades claras. O líder mostra, não adianta falar, ele mostra quem é mais importante. E se você lidera como Jesus, você vai colocar os outros mais importantes do que você mesmo. Então, o líder cristão, o pai, o marido, é aquele que coloca a família antes do trabalho. Deixa eu explicar. Sim, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego, uma profissão, para ser o provedor da minha família. Fundamental. Mas cuidado para que com a desculpa de ser o provedor, eu acabo totalmente ausente da família. Então, eu sou apenas provedor, mas eu deixei de ser líder, pai, marido. Você não é só provedor, você é várias coisas. Entre várias coisas, uma delas é provedor. E a razão você vai prover, vai trazer o sustento para a sua família, para aquelas pessoas. E você, para liderar as pessoas, você tem que estar presente, tem que estar com essas pessoas. Então, nunca se esqueça que a razão do seu trabalho é a provisão para a sua família e não a família tem que aguentar a você. Outra coisa que é importante você entender, a esposa vem antes dos filhos e dos parentes. Muitas vezes nós damos muita atenção para as nossas esposas quando estamos a namorar antes do casamento, saímos, conversamos, levamos aqui, levamos ali. Depois que casa, desculpe, a gente usa a esposa e depois deixa de lado? Elas se sentem usadas. E à medida que os filhos vêm, e filho pequeno dá trabalho, a gente relembra de um tio, de um primo, de amigos e gasta muito mais tempo lá do que cá. Líder, a sua prioridade é a sua esposa e os seus filhos. Então não esqueça que a sua esposa deve vir antes até dos seus parentes, dos seus amigos, porque a sua família é a quem você deve liderar em primeiro lugar. Então isso não é fácil, principalmente numa época com crianças pequenas que são trabalhosas, mas é importante. Filhos vêm antes de amigos. E isso como é difícil, porque como eu disse, às vezes é chato, é cansativo você dar tempo para o seu filho. Mas o seu discipulado, ensine a criança no caminho que deve andar. E lá na frente, é muito provável, tudo indica, se você fizer um bom trabalho aqui, que ele não vai desviar. O problema é que eu não estou presente aqui, não dou atenção, não dou tempo, não dou ensinamento, não convivo e eu quero que lá na frente ele me obedeça, ele não plantou, não vai colher.
Então é importante eu exercer essa minha liderança com os meus filhos. Outro dia eu recebi uma mensagem, uma foto de um pai e de um filho, e ele dizendo assim: saí com meu filho para andar de bicicleta 7 quilômetros, uma criança de 7, 8 anos, acho, 9 no máximo, e andamos bastante de bicicleta, eu e o filho. Aproveitei para ensinar a lição sobre perseverança. Queridos, não há melhor lugar para ensinar as verdades de Deus do que andando pelo caminho, assentado em casa, ao conversar, ao levantar, ao deitar. Então, marido, você é líder porque você dá prioridade à sua família. Esposa, Deus antes de tudo, esposa, filhos antes dos amigos, antes dos parentes. Lembra? Toda família tem um cabeça só. Não tem família com duas cabeças. Você é o líder da sua família. E quando a Bíblia fala nesse caso de família, você é o líder. Não é o seu pai, não é o seu tio, sua mãe, sua avó. É você. É você, marido, que vai prestar contas a Deus sobre a sua liderança daquela família. E a sua primeira responsabilidade é esposa, filhos. Depois, tem sim, tem responsabilidade depois, seus pais e família alargada. Mas, biblicamente, o marido lidera e é o cabeça da sua esposa. A Bíblia não diz que é o sogro ou o pai que é o cabeça da esposa, nem o tio, nem a sogra ou a mãe. É o marido. Líder. Então, liderança é muito importante, é a primeira função do marido. A segunda função que a Bíblia coloca, e é estranho porque talvez não devesse ser assim tão, não é natural, mas é importante a Bíblia colocar: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou. E é importante eu notar que amar a esposa como Cristo amou é uma ordem para os maridos. E aqui eu quero fazer 3 observações sobre esse versículo antes de desenvolvermos a ideia. Em primeiro lugar, esse amor é o amor sacrificial. Aqui não é o amor eros, nem o filéu, é o ágape. Então, esposa, o amor sacrificial é oferecido à esposa pelo marido, mas não é exigido. Então, esposa, não saia daqui a dizer para o seu marido: viste? Ó, o pastor, você tem que me amar. Estou à espera de você me amar para depois eu... Não, 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 não. Isso é entre Deus e o marido. Então, é alguma coisa que o marido precisa aprender, obedecer e oferecer. Esposa, não exija isso. Fique quieta. Ore a Deus. Deixa que Deus faça a obra. Segunda observação, o amor sacrificial é uma ordem ao marido e não uma opção. Maridos, amai. É um imperativo. Deus não está a dizer assim: maridos, se a sua esposa te obedecer, for muito boa, for agradável, se você tiver um dia bom, se você quiser, desejar, ame. Amai. Ame a sua esposa quando lhe obedece, quando não lhe obedece. Ame a sua esposa quando faz o que você quer, quando não faz o que você quer. Ame a sua esposa quando erra no sal na comida. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a você. Porque vamos só lembrar uma coisa: Cristo amou você e a mim quando nós não amamos a Ele, quando nós não merecíamos nada. Por isso que é amor sacrificial. É um amor que você, marido, vai dar
a sua esposa, independentemente do retorno que ela vai lhe dar. Claro, é muito mais fácil se for dos dois lados, muito mais fácil. Se ela amar, e vou dizer uma coisa, quanto mais você amar sua esposa sacrificialmente, maior a chance dela te amar de volta. Mas cabe a você, a nós, maridos, amarmos a nossa esposa. É ordem. Maridos, amai vossas esposas. Sacrificialmente. Pense nela primeiro, em todas as áreas da vida. Amai. Terceira observação que eu quero colocar nesse texto é a seguinte: o amor sacrificial exige uma obra extraordinária, sobrenatural de Deus na vida do marido. Não é fácil amar a esposa sem ser amado. Não é fácil amar a esposa sacrificialmente. Por isso, muito ligado a Deus, maridão, muito. Porque sem Ele não vai dar para a gente amar a esposa dessa maneira. Por isso nós temos que entender, perceber o amor de Deus para conosco, conhecer como é que foi esse amor. O que quer dizer porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou o Carlos, o José, o Miguel. O que é isso? Quanto mais você entende o amor assim, mais você é capaz de dar o amor assim, a começar da sua esposa. Ame. Ame. Só é possível amar assim, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, conheça, conviva, esteja muito próximo desse Deus que é a fonte desse amor. Então, maridos, amem. Qual é o padrão desse amor? O versículo é muito claro. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Cristo decidiu amar-nos. Cristo tomou a iniciativa de nos amar. Cristo amou-nos sem ser amado. Cristo amou sacrificialmente. É interessante que você fala assim, epa, eu não percebi, mas não fala nada de sentimento. Realmente, o amor ágape, o sentimento vem lá depois. Mas é uma decisão. Você vai decidir amar a sua esposa. É a prática desse amor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,7 e olha o que a palavra fala a respeito de uma coisa muito prática em relação a isso. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Maridos, tratem as esposas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Em primeiro lugar, aqui eles falam a respeito de o marido ser sábio no convívio, ou em outra tradução, na vida comum do lar. Marido, para você ser líder, para você amar, você tem que estar presente. No dia a dia do lar, marido não é hóspede. Marido é para estar no dia a dia, no normal, não é só na festa. O marido, ele tem que conviver. Olha essa palavra, conviver. Viver com esposa, viver com filho pequeno, filho adolescente, filho jovem. Viver na dificuldade, viver na facilidade, na alegria, na tristeza, na festa, na escassez. Então é muito importante participar da vida familiar. Tendo, diz a palavra, consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou trate as mulheres com honra ou dignidade.
É muito interessante porque na nossa cultura aqui em Moçambique, nós falamos muito a respeito que a mulher precisa honrar o marido. E a Bíblia fala isso também. Mas muitas vezes a Bíblia fala que o marido deve honrar a esposa. Isso é completamente contrário ao que nós estamos acostumados. Mas é o que a Bíblia fala. Então, marido, trate com dignidade a sua esposa, com honra a sua esposa. Isso é uma prática de amor. Não é cobrir erros, não é trabalhar a sua esposa para ser cada vez mais vaidosa, que não faz nada. Não, não, não. Mas é tratar com importância, com valor. O marido percebe a esposa como uma parte importante e também percebe a esposa como uma parte mais frágil. Mulher não é mais frágil fisicamente. Mulher aguenta dor, só ver. Nós, homens com malária e a sua esposa com malária. A diferença é enorme, não é? Nós ficamos gemendo, deitados lá, a esposa com malária está com o bebê nas costas, está a amamentar, está a cozinhar, fazer tudo. Elas são mais fortes, mas emocionalmente e muitas vezes espiritualmente nós precisamos protegê-las, cuidar como parte mais frágil. Por quê? Porque elas são herdeiras, diz o texto bíblico, são co-herdeiras do dom da graça, da mesma. Espiritualmente nós somos iguais. O Senhor Jesus morreu tanto por você quanto por elas. O Senhor Jesus tem a mesma herança para você como para elas. Somos iguais, meus queridos. Há uma igualdade espiritual em Cristo Jesus. E tudo isso, o versículo encerra dizendo, para que, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A consequência de eu ter um amor prático na minha casa é Deus ouvir as minhas orações. E às vezes Deus não está a ouvir, a sua oração não passa aqui do telhado das folhas de zinco, porque você não ama adequadamente a sua esposa e a sua família. A maneira como você vive em casa está muito relacionada com a sua vida espiritual, a sua vida da igreja, as suas orações. Então, maridos, ame as suas esposas. O marido bíblico é aquele que está disposto, não somente a morrer pela sua família, mas também a viver por ela. Ele lidera e ama a sua esposa, a sua família, da mesma maneira como Cristo fez com a igreja. Algumas perguntas para você refletir e aplicar. Primeira pergunta. Esposa, porque esse aqui foi o estudo para os maridos. Esposa, diga ao seu marido uma área em que ele está a crescer nessas funções. Diga alguma coisa de positivo, de bom que o seu marido está a melhorar. Eu sei que você tem uma lista na sua cabeça de áreas que ele não está bom. Ora, Deus, peça que ele perceba. Diga para ele agora o que ele está a melhorar, o que ele já faz bem. Segunda pergunta, marido, você agora partilhe uma área em que você sabe que você precisa melhorar. Como líder, como alguém que deve amar. Uma área, só uma. Terceira e última pergunta, o que os dois podem fazer para se ajudarem? Como é que a esposa pode ajudar o marido? O que o marido pode fazer para crescer nessa área? Um bom marido que lidera e ama, como Cristo fez com a igreja, é o início da construção de um lar saudável.